Jorge Martin errou no óbvio no Grande Prêmio de San Marino e da Riviera de Rimini de MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Não, o erro não foi exatamente ter optado por parar. O erro foi outro. Naquelas condições, parar era absolutamente normal, né? Para quem não acompanhou a corrida, quando os pilotos estavam no grid, caíram algumas gotinhas de chuva antes da largada, mas que não foi o suficiente para mudar a escolha de pneus. Todo mundo saiu com um pneu slick. Só que ainda no começo da corrida, na 7ª volta, teve uma pancadinha de chuva um pouquinho mais intensa, e aí o Jorge Martin, que estava na 2ª colocação, atrás do Francesco Bagnaia, optou por executar o flag to flag, ou seja, ele foi para o pit lane, pegar a moto reserva, que estava preparada para chuva, e voltou para a pista. Ele não foi o único, ele foi seguido por alguns outros pilotos, em sua maioria, aliás, na totalidade, pilotos que não eram locais e que se deram tão mal quanto ele. Eles todos tiveram que parar de novo para voltar para os pneus slick, porque a condição não era efetivamente de pneu de chuva. Resultado, ele ficou na 15ª colocação, salvou ainda um pontinho, mas viu o Francesco Bagnaia, que terminou a corrida na 2ª colocação, recuperar uma infinidade de pontos e agora estar só a 7 pontos da liderança do campeonato. O Martin tinha uma chance de ouro nesse fim de semana e ele precisava aproveitar essa chance. Eu falei no vídeo da semana passada, quando ele saiu de Aragão tão bem na classificação, uma vantagem tão ampla, ele precisava se impor nesse fim de semana. Primeiro porque ele estava na Itália, correndo na casa do Pecco. Segundo, porque a gente já viu em outros momentos da carreira do Bagnaia, ele ter essa condição, essa capacidade de recuperar muitos pontos. Ele é um cara que sabe manter a frieza e que então tem uma certa facilidade de correr atrás do prejuízo. Então era importante se impor. Ele fez isso muito bem na corrida sprint. Ele largou muito bem, tomou a ponta do Pecco logo no início e não deixou o italiano reagir. Só que na hora da corrida, a coisa deu errado. O Pecco largou bem, conseguiu manter a liderança e fazer o que cabia a ele. Mas o Martin estava ali perto, estava acompanhando e tinha chances de brigar pela vitória. Só que no momento em que veio a chuva, ele optou por parar. Naquelas condições, foram vários os pilotos que admitiram que também pensaram nessa possibilidade. O Marc Marquez reconheceu o que pensou, o Enea Bastianini reconheceu o que pensou. Só que assim, quem tá brigando pelo título, quem tá na liderança do campeonato, não pode ir pro risco. Ele teria sido genial se a chuva tivesse ficado e aí ele foi o primeiro a parar e provavelmente daria tudo certo. Só que ele não podia correr o risco. Ele não podia se arriscar porque ele não tinha tanto assim a ganhar se as coisas dessem errado. Ele precisava da bola de segurança. E qual era a bola de segurança naquela ocasião? Acompanhar o Pecco. O Pecco era o maior rival dele. Ele tinha que marcar em cima, ele tinha que ficar com o Pecco e assim, se o Pecco parar, eu paro. Se o Pecco não parar, eu não vou parar. E outra, tem um outro porém, que esse eu acho até mais importante. O Pecco é local, né? O Pecco treina constantemente em Misano. Ele faz parte da academia de pilotos de VR46, o rancho da VR46, onde todos esses pilotos italianos ali da academia treinam, está a 17 quilômetros da pista. Eles conhecem aquele lugar. Eles sabem quando chove, quando não chove. Lembra que durante muitos anos a gente teve na Fórmula 1 aquela coisa de quando eles vinham aqui para o Brasil, que a avó do Rubinho falava da chuva que vem da represa? É mais ou menos a mesma coisa. Quem tá ali, quem vive ali, conhece. Tanto que, depois da corrida, tanto o Bagnaia quanto o Bastianini explicaram que foi o olfato que fez com que eles decidissem ficar. Os dois explicaram que quando chove forte em Misano tem um cheiro característico, né? Que é o cheiro da chuva mesmo. Eu imagino que seja alguma coisa como, sei lá, o cheiro do cimento, alguma coisa assim, né? De alguma parte do circuito molhado. E eles falaram que fica um cheiro assim muito marcante. E como não tinha isso, eles logo perceberam que não era uma chuva forte, que era uma coisa que ia passar. Também porque o céu não estava tão nublado assim, não estava tão carregado. O próprio Marc Marquez disse que questionou a equipe antes da largada qual era a previsão. E eles falaram para ele que não tinha previsão de chuva, que podia acontecer alguma coisinha rápida. Foi o que aconteceu, foi uma coisinha rápida. E aí o Martin acabou jogando fora a oportunidade de, se não aumentar mais a liderança no campeonato, pelo menos controlar o prejuízo. Ele poderia ter perdido só 5 pontos para o Pecco e ele perdeu 19. O Pecco foi segundo, né? O Marc Marquez acabou ganhando a corrida, segunda vitória seguida do espanhol na temporada 2024. E aí a situação do campeonato mudou de novo, porque agora eles estão separados por 7 pontos. O Martin ainda lidera,
Mas a próxima corrida vai ser de novo em Misano, porque esse ano a gente está tendo uma overdose do circuito Marco Simoncelli, teve o cancelamento da corrida do Cazaquistão, e aí para não ficar, né, com uma prova a menos, a MotoGP encaixou uma segunda etapa em Misano. Então a gente teve o GP de San Marino, na segunda-feira rolou, né, um teste da MotoGP, um teste coletivo com todas as equipes no circuito, e aí tem uma semana de pausa e depois tem uma nova corrida em Misano, que vai ser o GP da Emília-Romanha. Ou seja, o Pecco está correndo 2 vezes seguidas em casa, já encostou no campeonato e pode virar na próxima corrida. O Martin está de novo numa sinuca de bico e dessa vez a responsabilidade é dele. E aí a gente pode falar, mas a equipe não tem nada com isso. A equipe cumpriu a função dela. No momento em que o piloto vai para o grid com uma moto de pista seca, a equipe trabalha nos boxes para que a moto de chuva esteja preparada. Então, a moto está acertada, a moto está com os pneus que deveria. Tudo bonitinho lá. A função da equipe é essa. Na MotoGP a gente não tem comunicação por rádio. Muito se fala de ter ou não ter, muitos pilotos são contra, muita gente acha que atrapalha. O próprio Marc Marques falou que mata a essência da MotoGP. Mas a decisão foi do Martin. E pior, no momento em que ele decidiu voltar aos boxes para destrocar a moto, ele pegou a equipe de surpresa, porque a moto não estava preparada com pneus novos para ele poder dar sequência na corrida. Então quando ele chegou lá, ele ainda teve que ficar esperando. O que ele podia ter feito? Quando ele passa na linha de chegada, ele sinaliza para a equipe que ele vai voltar. E aí ele tem que dar mais uma volta antes dele efetivamente entrar. Mas aí a moto estaria preparada para ele. Não aconteceu, foi uma série de erros e, de novo, ele pecou no óbvio, porque o óbvio era seguir o Pecco. Segue o cara que você está disputando o título, faz a mesma coisa que ele fizer. Mas se a condição tivesse piorado, ele teria sido genial. Sim, mas a condição não piorou. Então, nesse risco, a única pessoa que tinha motivo ali para arriscar, para quem valeria a pena arriscar, era o Pedro Acosta, porque o Pedro Acosta tinha caído e estava em último. Então, se ele troca os pneus e a condição piora, ele tá feito, ele vai conseguir recuperar o que ele não recuperaria por causa da queda. Ele efetivamente também foi para a parada, ele trocou os pneus, mas como a condição não piorou, também não funcionou para ele. Mas ele era o único cara que podia arriscar, porque ele não, para quem valeria a pena arriscar, né? Porque ele não tá disputando o título e ele já tava com a prova perdida mesmo. Então, perdido por perdido, perdido e meio, e não mudando nada para ninguém. No caso do Martin, não. O Martin não tinha tanto assim a ganhar, optando por uma estratégia diferente do grande rival dele. Moscou, né? Moscou bonito. Me conta aí o que você acha e a gente se vê na semana que vem. Valeu!